Misericórdia. Você pode dizer amém? Essas palmas não ficaram legais. Dá para repetir? Dá para repetir? Se é para o Senhor, glórias a Deus. Que bom estarmos aqui. Aqui é a nossa casa, o nosso lugar de adoração. E que bom começarmos a semana na presença do Senhor. É maravilhoso, não é? E eu sei que Deus tem algo para nós. Mas antes de falar-lhes a palavra, eu gostaria primeiro de divulgar. Eu acho que eu troquei já de camisa, né? Eu estou com a camiseta aqui que eu acho que todos já começaram a identificar, né? Eu faço parte da juventude aí. Se você não sabia, eu quero avisar você, né? Que nós estamos juntos aí. E a conferência, aí ó, o pastor Carlos também. A conferência Burn está chegando. Já fiz a minha inscrição, estou lá, já estou com a camiseta. A gente tem que vestir a camisa, né? E eu convido você também para juntos fazermos a melhor festa para a glória do Senhor Jesus. Você pode dizer amém por isso? Então eu vou te pedir um favor, olhe para quem está à sua esquerda e à sua direita e convida essa pessoa para estar na conferência. Diz assim: vai ser a melhor conferência que você já participou. Vai ser tremendo. Pastor Romeu, nosso pastor, já tem dito que esse segundo semestre será extraordinário. E eu estou com o nosso pastor, eu creio, vai ser extraordinário. Nós vamos ver maravilhas e milagres do Senhor Jesus. Outra coisa, nós estamos iniciando no próximo domingo 21 dias de jejum e oração. Inclusive há um livro, já comprei o meu, Queimando no Secreto, do pastor Fabiano Ribeiro. Eu creio que ainda tem algumas cópias lá no hall de entrada. E eu quero convidar você a aumentar a sua expectativa, porque serão dias poderosos. Eu tenho certeza de que Deus fará coisas tremendas nesses dias. E você não pode ficar de fora. Eu aprendi uma brincadeira e você vai me ajudar a brincar com quem está do seu lado. Diz assim: olha, você não pode passar desta vida para outra sem ler esse livro aqui. Dá para dizer isso para quem está do seu lado? Amém, queridos? Tenho certeza, nos domingos de ministração, na leitura do livro, no jejum e na oração, Deus continuará falando com você, e você vai ser inflamado pela palavra do Senhor de uma forma extraordinária. Você pode dizer amém por isso? Hoje eu quero falar-lhe sobre protegidos pelo céu, a fuga que cumpriu uma promessa. Quando nós falamos sobre a vontade de Deus ou a direção de Deus, há uma palavra que poucas vezes nós nos debruçamos para pensar, que está na teologia sistemática, que é sobre a doutrina da providência de Deus, que nada mais é do que falar sobre como Deus governa e dirige todas as coisas, desde o universo até as nossas próprias vidas. O grande problema é que, infelizmente, algumas ideias que não são cristãs, que não são bíblicas, tem entrado no meio cristão para responder a essa questão de como Deus dirige, ou para dizer que nem há Deus que dirige nada. Por exemplo, nós temos o fatalismo. O fatalismo é uma ideia que acredita que tudo está pré-determinado e que você não tem poder de escolha. Simplesmente vai acontecer e você tem que aceitar. E tem muita gente que vive dentro desse espectro, dessa realidade de achar que não tem condições de mudar nada, que é assim mesmo e que ele tem que simplesmente aceitar. Mas nós entendemos que Deus governa o mundo, e Ele governa o mundo de tal maneira que inclui a nossa responsabilidade e a participação humana. E nós não podemos aceitar o fatalismo, mas também nós não podemos aceitar uma outra doutrina ou ideia, que é a ideia do deísmo. O que o deísmo diz? Que Deus criou todas as coisas, deu corda como num relógio e deixou tudo correr por leis naturais, de que Deus não intervém, de que Deus se afastou, de que Deus não está presente.
A ideia de um Deus que não intervém, ou de um Deus que está distante, não é uma doutrina bíblica. Nós cremos num Deus que está ativamente envolvido com a sua criação. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nosso Deus não é apenas criador, Ele é sustentador de todas as coisas. E o Deus que sustenta indica que Ele está continuamente envolvido com aquilo que Ele criou. Então nada funciona, nada existe sem Ele. Deus é um Deus presente. Mas existe outra ideia também, não só o fatalismo e o deísmo. Existe aqueles que não acreditam que precisam fazer nada. Não, já que Deus é soberano, eu vou cruzar os braços e ficar esperando Deus fazer alguma coisa. E tem muita gente que vive como se a providência de Deus fosse fazer tudo, e isso eximisse ele de qualquer colaboração ou de qualquer diligência da sua parte, só esperando o que vai acontecer. Mas nós somos chamados a um outro tipo de atividade, de ação e de entender essas coisas. Filipenses 2, versos 12 e 13 diz assim: Assim, meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quero chamar a sua atenção para essa expressão: desenvolvei a vossa salvação. A instrução aqui demonstra que a vida cristã não é uma experiência passiva, não é cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. O verbo desenvolver, ele implica num trabalho constante e diligente. Desenvolver a salvação significa que Deus nos deu, sim, a salvação, mas que a partir da salvação que Ele nos dá, Ele nos chama a obedecer e a crescer espiritualmente. Então você que já recebeu o perdão dos seus pecados, a graça do Senhor, é chamado a uma vida ativa no reino de Deus. Não é simplesmente cruzar os braços e achar que não precisa fazer nada. Mas existem também aqueles que pensam que, influenciados pelo animismo, que está muito presente em filmes aí, como Avatar, como o próprio Guerra nas Estrelas, né, que fala que a força esteja com você, fala de um Deus impessoal, e muitos pensam nisso e começam a usar expressões como sorte, azar, acaso, né, mãe natureza, que também não tem nada a ver com aquilo que a Escritura coloca sobre o Deus que sustenta todas as coisas, que governa todas as coisas. E por que é importante nós entendermos isso? Quando nós falamos que Deus nos protege, quando nós falamos de um Deus presente, nós estamos falando de um Deus que cria todas as coisas. Então nós não vivemos por sorte ou por acaso. Brincava eu, e repito a brincadeira agora, que tem muita gente que gosta daquela canção, né? Que o acaso vai me proteger, né? Não sei que acaso é esse aí, mas nós não cremos em acaso. Nós cremos num Deus que domina todas as coisas. E esse Deus que domina todas as coisas, que controla tudo, que tem nas suas mãos o poder, é o Deus que nos chama para uma vida ativa. Então crente não tem sorte, ele tem Deus. Crente não tem azar, ele tem o domínio soberano de Deus sobre a sua vida. Você pode dizer amém por isso? E é importante nós sabermos disso, mas isso não nos isenta de vivermos uma vida com lutas e com dificuldades. Por exemplo, o próprio Jesus já disse, João 16:33, que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci a esperança e a expectativa que temos, a fé que temos,
é de que, mesmo diante das dificuldades, nós temos assegurado de que Deus estará conosco, de que nós não estamos sozinhos nesse processo. Então nós não somos fatalistas, de achar que não tem condições de mudar. Nós não somos deístas, achando que está tudo lá no céu e Deus não interfere em nada. Nós não somos negligentes com relação à responsabilidade pessoal. Deus é soberano, mas de alguma forma Ele fez o mundo e governa o mundo, colocando sobre nós responsabilidades. Nós também não somos dessa do azar ou da sorte. Nós somos daqueles que creem que, guiados por Deus, nós vamos entrar sim dentro da vontade dEle, e aquilo que Deus tem para nós é poderoso e extraordinário. Há uma frase, eu gosto muito dela, eu a coloquei aqui, vou pedir para que você repita, por favor, após mim. Diga após mim: a providência de Deus é uma mão que nunca se afasta, um olhar que nunca se desvia. Hoje Deus te traz aqui para dizer o seguinte: a mão dele é sobre a sua vida. Hoje Deus te traz aqui para que você entenda que quando fala em providência de Deus, Deus é um Deus que conduz, que domina e que controla todas as coisas, e que nós não vivemos de forma aleatória. A filosofia grega cria que, por exemplo, a vida era cíclica e que os acontecimentos iam sempre se repetindo. Nós não pensamos assim. Nós cremos que existe início, meio e fim, e de que nós estamos caminhando para um fim, e o Deus que escreve a história, o Deus que conduz essa história, o Deus que interfere nessa história, está levando tudo a cabo, e que nós estamos caminhando para um dia para a prestação de contas com esse Senhor. Nós estamos caminhando para um dia onde todos estarão perante esse Senhor. Me lembro, por exemplo, agora de Filipenses capítulo 2, que diz que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não vivemos no acaso, nós não vivemos no fatalismo, nós vivemos dentro da vontade de Deus, que é perfeita, que é agradável. E se hoje nós estamos aqui, nós estamos desfrutando de um Deus que se faz presente, de um Deus que comanda a história e de um Deus que está presente na tua vida. Você pode dizer amém por isso? Diante dessas coisas, eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto de Mateus capítulo 2, o versículo 13, que diz da seguinte forma: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Deus, em sua providência, protegeu seu filho, garantindo o plano de salvação fosse cumprido e não houvesse nenhum problema. Esse texto é interessante porque ele vai nos lembrar sobre a forma que Deus age, guiando, conduzindo e protegendo, e mostrando que Ele sim está no controle da história, de que não existe acaso. Deus não é pego de surpresa, por exemplo, quando acontece alguma coisa ruim na tua vida. Deus não fica assim: nossa, que coisa complicada, olha o que meu servo está passando, eu não sabia que isso estava acontecendo. Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Isso nos traz tranquilidade e confiança para continuarmos a nossa jornada. Falar sobre a providência de Deus, nós temos que entender providência no sentido de Deus cuidando do universo, cuidando da natureza, sustentando todas as coisas, mas também precisamos entender providência, cuidado, o guiar de Deus nas pequenas coisas na nossa vida. Um exemplo disso, por exemplo, nós temos José no Egito, onde a expressão de Gênesis 50, 20, deixa isso bem claro. Olha o que o texto da Escritura nos diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, como se conserve muita gente em vida.
Observe isso, porém Deus o tornou em bem. José estava dizendo em outras palavras, Deus é um Deus que intervém, Deus é um Deus que tem propósito, que tem plano. As coisas não estão acontecendo de forma atropelada, como se nada tivesse que chegar a algum lugar. Nós nos colocamos aqui hoje na certeza de que esse Deus conhece as lutas que nós estamos enfrentando, mas Ele está no controle, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez Paulo diz que Deus tem um plano, tem um propósito. Deus não está simplesmente olhando as coisas acontecerem, Ele está construindo uma história que chegará a um clímax e a um lugar. Diante disso eu quero, à luz do texto de José, Maria e Jesus, fugindo de Belém para o Egito, extrair algumas lições para a nossa vida e entender como nós podemos entender a providência de Deus diante disso. E a primeira coisa que eu quero que você compreenda é que desafios e livramentos estão presentes nesse texto, e que aqui nós temos que mudar a nossa perspectiva com relação à adversidade. O grande problema nosso é como nós enxergamos as coisas que estão acontecendo. Mateus 12:13 diz, olha, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito. Essa palavra é muito forte. É interessante perceber de que nem mesmo Jesus foi poupado das lutas, dos problemas e dos desafios. Não é porque nós somos crentes, não é porque nós temos Deus, que nós não vamos sofrer, ou que nós não vamos ter as nossas batalhas e as nossas lutas. Mas eu aprendo com a fuga dessa família para o Egito, sobre a forma como nós temos que lidar com aquilo que Deus traz para nós. Nós temos presente aqui que Deus não nos isenta de dificuldades, mas Ele usa essas dificuldades com propósitos. Há um autor que diz o seguinte: por conseguinte, sofrimento e opressão não constituem um fracasso dos projetos salvíficos de Deus, mas sim a realização da história da salvação de Deus. Nós não estamos caminhando para algo que nós não sabemos, nós estamos caminhando dentro de um projeto que o próprio Deus já traçou, e de que as coisas terminarão do jeito que Ele já tem colocado. Efésios capítulo 1, versículos 10 e 11, diz que Deus faz tudo conforme o beneplácito da sua vontade. Deus é Deus, Ele é Senhor, e Ele está conduzindo a minha história, a tua história, a história da humanidade para um lugar. Nós não estamos vivendo um acaso, nós não estamos vivendo um tempo, por exemplo, de abandono. Deus não está distante dizendo eu não sei o que fazer. Deus não é um Deus que está nos deixando passar simplesmente pelas dificuldades. Existem propósitos que talvez estão além do que você possa imaginar. E o texto de Mateus capítulo 2, versículo 13, quando fala em fuga, isso é muito forte. Porque geralmente na vida cristã nós gostamos de falar assim, olha, você vai descer, você vai chegar do outro lado, e são verdades poderosas, mas existem momentos que Deus nos leva para o anonimato. Existem momentos que Deus nos fala para fugir. Imagine José diante da mulher de Potifar. Ele não podia ficar ali, irmão, diante do pecado a gente não negocia, não brinca e nem fica olhando, a gente sai correndo. Tem hora que a gente tem que fugir, tem hora que a gente não tem que ficar para ver o que vai dar. A história diz aqui que, avisado por divina revelação, José, Maria e Jesus fugiram. Essa é uma história interessante, porque nós não estamos acostumados com isso, mas existem momentos que Deus te coloca lá no cantinho, existem momentos que Deus permite que você fique no silêncio. E é interessante que a palavra ainda diz o seguinte: vocês vão ficar lá até que o Senhor mande vocês retornar. O tempo da espera é difícil, o tempo do anonimato é difícil, o tempo de ficar quieto é difícil, porque a gente não quer ficar quieto.
A gente acha que a gente tem que estar fazendo o tempo todo. A gente acha que eu preciso fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que eu falo a homens e mulheres que estão passando por dificuldades. Eu tenho certeza que eu falo a irmãos e irmãs que enfrentam as suas batalhas e as suas lutas. E eu tenho certeza que muitas vezes nós não estamos nem entendendo direito o que está acontecendo na nossa vida. E nós estamos, assim como essa família, tendo que fugir, tendo que ir para o anonimato, tendo que ficar parado. Mas entenda que esse tempo não é um tempo de que Deus te abandonou. Não é um tempo de que agora Deus não está comigo. Não é um tempo de que as coisas não estão funcionando para mim. É o tempo que Deus está te protegendo. É o tempo que Deus está preparando algo extraordinário para a sua volta. É o tempo que Deus está trabalhando ao seu favor, porque na sua volta haverá milagres, porque na sua volta haverá honra, porque na sua volta haverá coisas extraordinárias para acontecer. Mas quem sabe esse é o momento da proteção, da guarda, é o momento de você ficar quieto. Mas quem sabe hoje a palavra de Deus para você é: chega de ficar no Egito, chega de ficar nesse lugar. Hoje é o dia de você retornar para Belém. E o dia que Deus começar a falar assim com você, eu tenho certeza, haverá milagres de Deus na sua vida. Oh, aleluia. É interessante olharmos, por exemplo, Filipenses capítulo 1, os versos 12 e 13, que já foi mencionado aqui, onde Paulo diz assim: olha, irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram. Que coisas? Ele foi apedrejado, ele estava preso, ele enfrentava dificuldades de todas as ordens, sejam elas espirituais e até físicas, e mesmo diante disso ele diz: todas essas coisas que têm me acontecido, têm contribuído para o progresso do Evangelho. Como Paulo via as adversidades? Reclamando, dizendo assim: misericórdia, que luta, que prisão, que momento difícil, que igreja difícil, que obra de Deus difícil. A maneira como ele enxergava as adversidades não era pela perspectiva humana, pelos olhos naturais. Ele olhava para tudo que estava acontecendo e entendia de que Deus estava presente, de que Deus estava cuidando, de que no final o nome do Senhor ia ser glorificado, ia ser exaltado. E essa também deve ser a nossa perspectiva. Deus te trouxe aqui hoje para mudar o teu óculos, para mudar a tua visão. O que está acontecendo com a tua vida não é para derrotar. No que está acontecendo para a tua vida não é para te destruir. O que está acontecendo para a tua vida não é para te levar para vergonha. A fuga que Deus permitiu na tua vida não é para te entristecer. É proteção, é graça de Deus. É Deus dizendo para você que há coisas ainda maiores e de que Deus está no controle. E ainda que você não entenda o motivo da fuga, o motivo do anonimato, e ainda que você esteja aqui hoje dizendo: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu quero te dar uma palavra de ânimo. Deus está no controle. Você não entende, mas Ele entende. Você não sabe o final da história, mas Ele sabe. E eu tenho certeza que Deus tem preparado para você e para mim algo extraordinário e poderoso. A tua vida está nas mãos daquele que controla todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Às vezes nós não paramos para pensar, e às vezes os acontecimentos na nossa vida, os sofrimentos, as dificuldades nos levam a entender de forma errada o que está acontecendo. José não ficou assim: que dificuldade esse negócio de ter ficado num buraco, de ter que enfrentar lá a prisão, dia difícil. Não, ele disse: olha, o mal que vocês me fizeram, entendam que há um Deus no controle. Até do caos Deus traz bênção, até da prisão Deus traz bênção, até daquilo que querem fazer mal contra você, Deus transforma em bênção, porque Ele dá a última palavra, é Ele que conduz a tua vida. E eu
tenho certeza que hoje você enfrenta as suas batalhas, as suas lutas, as suas dores, mas há uma palavra de ânimo para você, mesmo que você não entenda nada do que está acontecendo. Saiba de uma coisa: o teu Deus sabe, e haverá um momento de você entender, haverá um momento de você glorificar ao Senhor, haverá um momento de você dizer, como disse José: olha, hoje eu entendo que tudo que aconteceu é porque Deus tinha um propósito de salvar uma nação. Tem muita coisa que na hora a gente não entende, tem muita coisa que na hora que a gente fica até reclamando, mas hoje começa a glorificar a Deus e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Eu posso não entender, eu posso não ter toda a condição para compreender os fatos e os acontecimentos, mas eu vou continuar marchando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar servindo ao Senhor, porque eu sei que no final o nome do Senhor há de ser glorificado na minha vida. Oh, aleluia! Olhe as adversidades, não na perspectiva humana, mas de acordo com aquilo que Deus tem te colocado e tem te dado, que existe um propósito maior em tudo que nós passamos. Gosto do texto de Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 5, os versos 8 e 10, e quero chamar a sua atenção para esse texto, que ele é poderoso. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vire para quem está à sua esquerda e à sua direita e fala assim: ó, não é só você que está sofrendo, não. Não é só você que passa por luta, não é só você que chora, não é só você que fica uma noite sem dormir, não é só você que amanhã tem que cobrir uma dívida, não é só você que está enfrentando uma batalha que ninguém sabe. Muitas outras pessoas estão batalhando também, tem muita gente gemendo, tem muita gente chorando, e o que o apóstolo nos diz é que, olha, você não está sozinho nessa não, muita gente está batalhando, nós estamos numa batalha. E ele continua o texto dizendo: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Eu tenho uma notícia, não sei se vai ser agradável, mas vamos lá, né? Quero dizer para você que você vai sofrer, que não tem como, nós vamos passar por sofrimento. Nós temos que enfrentar as nossas batalhas, nós temos que enfrentar os demônios que estão aí. Não adianta, eu não vou tampar o sol com a peneira. Estou aqui para dizer que existem sim batalhas que você vai enfrentar. Mas eu quero te levar a uma perspectiva agora que o apóstolo Pedro nos dá. Ele diz: olha, que ainda que por um momento nós temos que sofrer, entenda que Ele mesmo quem? O próprio Deus, o próprio Cristo. Ele fará 4 coisas na nossa vida. Diz aí: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Me permita rapidamente falar sobre essas 4 palavras que são poderosas. A primeira delas é que, mediante o sofrimento e a dificuldade, Deus está consertando algumas coisas. Essa palavra aperfeiçoar, ela vem daqueles que consertavam redes. Tem alguma coisa que precisa ser restaurada, tem alguma coisa que está rasgada, tem alguma coisa que não está no lugar. Sabe o que Deus faz? Ele usa circunstâncias, Ele usa pessoas, Ele usa situações, para que você possa ser alinhado àquilo que Ele quer. Às vezes nós não estamos entendendo, mas a situação, o sofrimento, a dor, a lágrima, o momento que você está passando, é Deus forjando em você algo novo, é Deus restaurando. Essa é a visão que o cristão tem que ter, e eu tenho certeza que nessa noite, pelo Espírito de Deus, você começa a entender que o que
está acontecendo na tua vida é o talhar do Espírito Santo dizendo: eu estou trabalhando na tua vida, eu estou consertando algo no teu caráter, eu estou consertando algo na tua alma. E hoje nós estamos aqui pregando e falando de um Deus que deu o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você hoje fôssemos novas criaturas. E quem é nova criatura, ele não vive mais remendado, ele já está consertado. Ele não vive mais quebrado, ele vive agora restaurado. E ainda que nós passemos por alguns momentos difíceis, o que a palavra está dizendo é: aquele que permite o sofrimento, ele mesmo restaura, ele mesmo conserta. E no nome de Jesus, você vai sair daqui hoje restaurado para a glória do Senhor. Mas tem mais, a palavra diz assim, também ele firmará. A palavra firmar é algo que tem solidez. Deus nos torna sólidos. Às vezes nós não entendemos, mas as situações que nós passamos, sofrimentos que nós passamos, eles nos tornam mais fortes. Deus não te dá essas provas, essas situações para você ser mais fraco. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Tudo que está acontecendo na tua vida, essas lutas, essas coisas que você não entende, que você começa a questionar a Deus, não é para te deixar mais fraco, está te deixando mais forte. E eu tenho uma palavra do Senhor para você. Você vai sair dessa luta e dessa batalha mais forte. Você vai sair dessa luta, né, desse momento difícil que você está vivendo, de uma forma mais concreta, com mais solidez. A tua fé vai ser renovada, teu coração vai ser renovado. E então quando alguém chegar e falar assim: nossa, eu estou passando por essa luta. Quando alguém chegar dizendo assim: olha a situação na minha vida, você vai dizer: não, isso aí já é fichinha para mim, eu já passei por aí, eu já enfrentei isso, eu venci. E você também vai vencer. E hoje Deus está forjando em você, no seu caráter, na sua vida, para que você seja alguém que tenha solidez, que tenha firmeza. E não vai ser vento, não vai ser tempestade, e não vai ser luta que vai derrubar você, porque Deus está dando firmeza para você avançar. Deus está dando firmeza para você crescer. A luta não é para te derrubar, a luta é para te fazer mais forte. E hoje eu falo a homens e mulheres que são fortes no Senhor, amém? Mas tem uma outra palavra, glórias a Deus. Há uma outra palavra, diz assim: aperfeiçoar, afirmar, fortificar. E a palavra fortificar é encher de força. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está fraco ou forte? Você está fraco ou forte? Eu quero te dizer uma coisa: enquanto a palavra é pregada, o Espírito Santo está te enchendo de força. Enquanto nós estamos aqui orando, o Espírito Santo te enche de força. Enquanto você participa da oração, da pregação, enquanto nós participamos desse culto, enquanto nós louvamos a Deus nessa adoração tremenda, sabe o que está acontecendo? Você está se enchendo do poder de Deus. E eu quero profetizar dizendo: você não vai sair daqui do mesmo jeito. O Espírito Santo está te abastecendo com força, com graça, com fé, com amor, com poder na tua vida. Oh, aleluia! Dá para dar um glória aí? Dá para dizer um aleluia aí? Oh, glórias ao nome do Senhor. Por fim, Pedro diz isso. Ele dizia ainda: fundamentará. Fundamentar aqui é dizer o seguinte: depois da prova de fogo, vai ficar só o que é importante. Sofrimento, dor, choro, as dificuldades, é Deus te protegendo, mas também é Deus te limpando de algumas coisas que não precisam fazer mais parte da tua vida. Você pode dizer amém por isso? Deus é o Deus também que redefine o nosso destino. Quando fala para que o menino e a sua mãe fugir para o Egito, fala de momentos inesperados. Deixa eu te perguntar: o que você não esperava acontecer e está acontecendo? A notícia que você não esperava, o problema no trabalho que você não esperava, coisas ruins que começam a acontecer, e a gente fica contrariado, a gente começa a até murmurar: Deus, por que o Senhor está permitindo isso?
Situações de dor, de fuga, opressão, batalhas fazem parte da nossa vida. Certamente isso constitui um ato difícil da gente viver. Mas quando Deus diz assim, olha, foge para o Egito e fica lá. Esse algo inesperado era para protegê-los. Mas também indica que nós precisamos aprender a obedecer à voz do Senhor, mesmo quando nós não estamos entendendo o porquê de todas as coisas. Significa permanecer em obediência, mesmo não compreendendo todas as coisas. Porque mesmo no lugar mais difícil, Deus tem propósitos. É ir para o Egito. O Egito é lugar de escravidão. O Egito é um lugar onde eles ficaram 430 anos. Voltar para lá? É lá que eu tenho que ir, o pior lugar. Matthew Henry, um teólogo do século XVIII, ele tem uma frase, e eu vou pedir para que você fale essa frase após mim, porque ela é muito forte. Ela diz assim: quando a Deus lhe apraz, pode fazer com que o pior dos lugares sirva para o melhor dos propósitos. Dá para dizer essa frase agora comigo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Senhor, mas é o Egito, é o pior lugar, mas é lá que eu vou te proteger, é lá que eu vou te guardar. Senhor, mas é na cova dos leões, mas é aí que eu vou te guardar, é aí que meu nome vai ser glorificado. Senhor, é na fornalha, está difícil, é complicado, é uma luta, é na vergonha, é fugindo, é no anonimato, é enfrentando dificuldades, mas é aí que eu vou te guardar. E veja bem, quando Deus apraz, não importa os lugares, pode ser o pior momento, pode ser o pior lugar, mas a palavra de Deus nos diz e nos afirma de que Deus estará conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. É a promessa para a sua vida, é a promessa para a sua família, é a promessa para o nosso coração. Deus está conosco. Oh, aleluia. Quantas vezes nós achamos que os lugares é difícil, mas a palavra de Deus diz que mesmo nesses lugares Deus vai revelar propósitos tremendos. E se nós formos fiéis ao Senhor, nós veremos livramento. Se nós formos fiéis ao Senhor, nós devemos lembrar que essas dificuldades não vão nos apartar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Não vai ser o choro, não vai ser a luta, não vai ser nenhuma dificuldade, não vai ser nenhuma notícia inesperada que vai nos fazer abandonar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por último, Deus também é um Deus que Ele age de forma invisível. A mão invisível de Deus, ela pode ser vista em cada passo, em cada momento da história dessa fuga, mas também da nossa história. Mateus capítulo 2, o versículo 15 diz da seguinte forma: eles cumpriram a profecia, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Observe que aqui claramente o evangelista está dizendo: olha, Deus tem um plano e Deus está cumprindo esse plano. Quando ele diz que essa profecia se cumpre aqui, em outras palavras ele está dizendo: Deus não é um Deus de acaso, Deus é um Deus de controle, Deus é um Deus que está agindo, Deus é um Deus que está escrevendo a história, Deus está trabalhando o seu plano perfeito. Talvez você não está vendo, Deus trabalha nos bastidores, talvez você não está percebendo, mas tem muita coisa acontecendo que você não sabe. Esses dias para trás eu estava com uma pessoa e nós estávamos conversando sobre as coisas que Deus tem feito na nossa vida, e é interessante que quando essa pessoa conversava comigo e ela dava um testemunho, ela diz assim: olha, eu orei a Deus pedindo que Deus fizesse algumas coisas na minha vida, e quando nós sentamos e conversamos, essa pessoa diz assim: olha, hoje está acontecendo
coisas que eu orei, mas Deus não me revelou tudo. Veio no pacote um monte de coisa aí que Ele não tinha falado, mas eu sei que era propósito dEle. Queridos, Deus está fazendo coisas além do que você imagina, além do que você pensa. O propósito dEle é muito maior para a sua vida, para a sua família e para a sua história. E a mão invisível de Deus, que esteve guardando e protegendo a Jesus, José e Maria, é a mesma mão que está conduzindo também a sua história. Você crê nisso? E muitas vezes nós esquecemos disso e olhamos para tudo que está acontecendo achando que é natural. Não é natural não, existe um Deus que está agindo, existe um bastidor que você não conhece, seu nome é falado aonde você nem imagina, a tua pessoa é lembrada em lugares que você nem imagina, porque Deus tem propósito. E se Ele tem propósito, Ele levanta, você vai receber um telefonema, alguém vai lembrar de você, vai chegar a hora de acontecer algo extraordinário que você não esperava. Por quê? Porque Deus está agindo, a mão invisível do Senhor está sobre a tua vida. Você crê nisso? Quando nós falamos acerca disso, nós temos que entender que os sofrimentos, eles estão moldando a nossa vida para cumprir um propósito maior da vontade de Deus. E quando nós olhamos para a vontade de Deus, nós temos que entender duas coisas. E a primeira coisa, e eu vou pedir agora pela primeira vez nesse culto, nos outros eu já falei, para você levantar a sua mão assim bem alto comigo, mas levanta com fé, bata no ombro da pessoa que está do seu lado, diga assim: olha, você não está sozinho. Não acreditou não, meu irmão. Fala de novo para essa pessoa aí, ela não acreditou. Diga assim: você não está sozinho. Dá a boa notícia para ela. O Todo-Poderoso está na tua vida. O Todo-Poderoso está presente na tua história. O Todo-Poderoso está escrevendo a nossa história. E é uma história de vitória. Será uma história de triunfo. Será uma história de bênção, no nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Eu quero ainda dizer que Deus não só está presente. Diga assim: Deus está presente. Pode ser melhor: Deus está presente. Mas ainda há uma palavra de bênção sobre a sua vida. Escute o que eu vou te dizer. Deus não só está presente. Diga assim: a mão invisível do Senhor. Não, desse jeito ninguém acredita. De novo: a mão invisível do Senhor está agindo. Está agindo ao meu favor. Você não está vendo, mas Deus está batalhando por você. Você não está vendo, mas inimigos estão sendo derrotados. Você não está vendo, mas o Senhor peleja por você. Isaías 64 diz: ouvidos não ouviram, olhos não viram um Deus como o nosso Deus, que peleja, que batalha por aqueles que esperam nele. O teu Deus não é só um Deus presente, Ele é um Deus que batalha, Ele é um Deus que controla, Ele é um Deus que age na tua vida para a glória dele. Você crê nisso? Pode levantar a sua voz e dizer glórias a Deus. Você pode dizer aleluias. Então cante com a gente essa canção agora. Declare essa canção agora. Oh, aleluia. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Aleluia. Se você crê nessa música, cante com a gente. Derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Aleluia, declara isso. Declara isso. Aleluia. Muitas fontes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas Uma última palavra. Se você chegou aqui desanimado, você vai voltar diferente. Se
você chegou aqui buscando respostas, Deus está trazendo respostas, porque a providência de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua vida e está sobre a sua história. Mas eu me lembrei de algo que eu preciso dizer isso. Existe uma filosofia no mundo aí que diz o seguinte: é os maniqueístas. Eles falam que existem duas forças poderosas lutando no mundo: o Yin e o Yang. Duas forças que se opõem. Não existe nenhuma mais forte, todas as duas são fortes. Quer dizer que nós não pensamos assim. Sabe por quê? Porque quando nós cantamos essa música, nós estamos declarando que não existe ninguém mais poderoso para abrir um caminho para a gente. Porque quando nós estamos declarando essa música, nós estamos dizendo que não existe poder maior do que o poder do nosso Deus. Oh, aleluia!